Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, com capítulo 14º, que trata do Cristo Consolador. Como sempre, recomendo que vocês leiam o capítulo antecipadamente antes de vir até aqui a nossa aula, o qual tratamos somente os principais trechos e trazemos algumas complementações teóricas. Então, como nós vimos no capítulo anterior, o senhor Mateus teve uma piora no seu quadro de saúde, ao qual ele sofreu uma embolia cerebral e se encontrava com uma parte do corpo praticamente paralisada. E se encontrava novamente no pronto-socorro internado. Vamos lá. Ante a impossibilidade do senhor Mateus continuar no hospital e a família não poder manter num nosocômio particular, ou seja, num hospital particular, após transcorridos 20 dias do acidente que o prostrara, ele foi recambiado ao lar. Embora o quadro se apresentasse pouco animador, ele conseguia falar com muita dificuldade, denotando perfeita lucidez. Ou seja, ele tinha lucidez, mas ele não conseguia falar. Ele ficou, no estado de paralisia um pouco severo. Vinha falando, sobre as dificuldades que Dona Rosa vinha passando, em estar trabalhando para fora, ao mesmo tempo cuidando do lar, cuidando da família. E como foi imperiosa a ajuda, de Mariana, que já estava se refazendo, perispiritualmente, mentalmente, psicologicamente. Então, falando, como o refazimento psíquico fê-la reconsiderar as atitudes de animosidade contra o genitor, e à medida que o conhecimento espírita lhe penetrava a mente e o coração, renovava-se-lhe a paisagem interior. O contato com as lições sublimes do Cristo fazia-a modificar-se inteiramente. Lembrando que ela começou a ir também ao centro espírita, e começou até mesmo a trabalhar a sua mediunidade. Desde as primeiras horas da chegada do senhor Mateus ao lar, tornou-se voluntariamente a companheira generosa, ajudando-o na higiene, mantendo os horários dos medicamentos, substituindo a mãe ao lado dele, enquanto esta cuidava do ministério do lar. Adalberto, por sua vez, que é o namorado dela, que a gente viu lá no início da obra, que já frequentava a casa desde os dias mais difíceis da enfermidade da namorada, interessado cada vez mais pela doutrina dos espíritos, foi se transformando em filho do hemiplégico, que ante o carinho perseverante dos que lhe cercavam o leito, começou a apresentar sinais comovedores de renovação espiritual. Amália, fiel aos deveres do lar e dentro deste, eram as mãos que traziam as moedas para as aquisições imediatas, enquanto Marta, que passara uma atitude de maior reflexão, lembremos que no capítulo anterior, inclusive foi depois de uma afronta que ela fez à mãe, foi que o senhor Mateus, se levantando de repente, ele acabou com que caiu e piorou a situação dele. Então, Marta, depois de toda o atendimento de Petitinga, junto com Manuel Filomeno de Miranda na residência deles, conversou bastante com Marta, chamando-a, para que ela, a tempo, comece a reconsiderar as suas atitudes e os vínculos espirituais que ela estava criando, que estavam transtornando cada vez mais a casa deles. Então, depois da entrevista com Petitinga, se pôs a ajudar a genitora nas costuras, no lar e na arte do bordado, aumentando a receita doméstica de forma expressiva. Então, vejamos como tudo melhorou, apesar do problema de saúde, do genitor, mas só a mudança de comportamentos e de pensamentos vai retirando, aquele ambiente pesado, aquele ambiente totalmente desequilibrado, que era a união dos pensamentos deletérios de algumas, das filhas do senhor Mateus. Então, na oportunidade da nossa visita, o amoroso amigo dos sofredores interrogou Marta,
quanto à reaproximação com o genitor. E esta, muito constrangida, respondeu: sinto-me nervosa, agitada interiormente, falou encabulada. Receio um novo atrito no momento de fazer as pazes, caso o papai não me receba como de direito. Encontro-me conflitada em relação à prática infeliz a que me vinculei por largos anos. Tudo me parece agora um despertar de cruel pesadelo, no qual eu jornadeasse, atada a cordas grossas que me conduziam, inexoravelmente cega, trôpega, de mente assolada por alucinações indescritíveis. Então, vejamos, é alguém que andou na escuridão por muitos anos, né, se vinculando a espíritos de ordem inferior, e agora que ela estava vislumbrando uma luz no seu caminho, ela estava cega, estava receosa, estava com medo de sofrer perseguição desses espíritos. Então, Petitinga a esclarece, né? Ele diz: Marta, minha filha, o evangelho é porta de luz para os que gemem na escuridão. Caminho redentor que se abrem oportunidades múltiplas para todos nós, os trânsfugas dos deveres sublimes. E aqui é trazido pelo autor todo um esclarecimento, né, que é trazido à óptica da doutrina espírita, que é sobre essas vinculações, né, que são criadas nos processos obsessivos com essas mentes de ordem inferior, né, que pela lei de causa e efeito a gente sim depois acaba tendo algumas consequências por querermos nos desvincular, né, desses cúmplices, mas é que nós necessitamos sim renovar as nossas energias, as nossas emanações, para que inclusive aqueles que estão vinculados a nós, eles possam também se transformar. Então não podemos esperar que simplesmente aqueles espíritos sejam atendidos, né, por um terceiro e que eles se desvinculem de nós. Porque se nós continuarmos, né, com todo esse alimento fluídico e mental, outros espíritos virão. E aí o processo continua, o processo obsessivo continua. E aí é que ele explica, né, que nós temos que emitir um fluido melhor e superior para que nós possamos ultrapassar esse obstáculo e que, ao mesmo tempo, esses irmãos, né, em equívoco também sejam atendidos. Eles busquem também as portas, né, de luz que também lhes é oferecida. Então, eu vou deixar para que vocês, né, façam a leitura destes trechos que estão no livro dos médiuns, que está na Gênese, que fala bastante sobre essa parte da obsessão e sobre a emanação fluídica. Então, falando, né, sobre o Evangelho, que nos oferece recomeço em qualquer situação e em todo o tempo. Para quem realmente deseja elevação, não há tempo perdido, nem oportunidade malbaratada que não traga preciosos ensinos que podemos aproveitar de futuro. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde para revermos, para refletirmos sobre nossos pensamentos, nossas atitudes. Nunca é tarde para buscarmos essa renovação. Reanime-se, minha filha. O momento de renovação ocorre como instante de dor. O ar que penetra no pulmão do recém-nascido, ensejando-lhe a vida extrauterina, também lhe provoca dor, ele provoca a sensação de dor. Assim também o ar balsâmico do Cristo, ele penetrando a alma, rompe a couraça de sombra que a envolvia, e a claridade rutilante da vida nova lhe produz, compreensivelmente, angústia passageira e passageira apreensão. Por quê? Porque ela começa, quer queira, quer não, a sua consciência. Por que eu não me vinculei a forças, né, da natureza, como diz ela? Por que eu não me vinculei a espíritos do bem antes? Então começa aquela fase, né, de arrependimento. Por que eu não fiz antes? Por que eu fiz isso até hoje? Enfim, mas faz parte, né, da retirada dessas escamas espirituais que carregamos conosco, muitas vezes de muitas reencarnações. Então nunca é tarde, nunca é tarde. É para isso que aqui estamos, sempre para recomeçar. Ela disse: tenho medo,
Receio revide daqueles com os quais me demorava comprometida. Eles são terríveis. Há muito tempo desejava fugir-lhes ao cerco implacável, mas não tinha forças, eu não sabia como fazer. Tenho-lhes sido escrava obediente. Vejo-os dizendo-se meus amigos, porém cruéis para com muitos. Então, realmente são cúmplices espirituais que eles trabalhavam juntos. Ela do lado de cá, eles do lado de lá. Por Deus, eu os temo. Não sei se suportarei manter esta decisão e se conseguirei a liberdade. Como anseio por ser livre para tentar vida nova, novas aspirações que acalento e não tenho podido fruir. Então, é como acontece, né, com cúmplices de crimes aqui entre encarnados. Por exemplo, pessoas que se envolvem na corrupção, pessoas que se envolvem no tráfico de drogas e que já estão tão emaranhados naquela teia, né? E as suas informações e o que ele faz já está com tanta gente sendo compartilhado, já tem tantos cúmplices, que quando a pessoa quer sair desse meio, se vê totalmente atado, porque sabe que as consequências do sair podem ser bem dolorosas. Então, a pessoa realmente precisa estar muito disposta a se renovar, a ter vida nova, a perder muito, né? Para ganhar, precisa perder muito. Então, ela está com esse receio. E aí, Petitinga continua, né? Tentando animá-la, tentando dizer-lhe que as consequências produtivas, né, e de elevação são muito mais vantajosas do que permanecer nas sombras, né? E aí ele lhe diz: inicie desde hoje a fase nova. Aproxime-se do seu pai, rogando-lhe perdão. Uma atitude honesta faz-se acompanhar de fluidos convincentes, que envolvem poderosos aqueles a quem nos dirigimos, dizendo: mude o seu padrão, né, de vibração, mude os seus pensamentos, que aí você poderá também envolver aqueles aos quais estão nessa trama toda. Humilhe-se ante aquele que lhe concedeu, em nome do Pai de todos, a indumentária física, e faça-o sentir-se honrado na condição de chefe da prole. Ajude-o no transe abençoado que ele vive, e a força dos seus sentimentos falará mais alto do que as palavras mais brilhantes que lhe escapem dos lábios. Então, realmente demonstre, emane amor, emane o sentimento de rogar perdão, passe essa vibração para ele. Passe logo depois a frequentar a nossa casa, estude Kardec, bebendo nas fontes augustas da informação espírita, a água lustral, lenificadora e nutriente do conhecimento que liberta. E de alma tocada pela breve e suave brisa do Evangelho, distribua esperança. Quem sabe, em breve, as suas possibilidades medianímicas, colocadas a serviço do Cristo, ou seja, deixando para lá, né, essas vinculações insidiosas, negativas, até mesmo ajudando-as posteriormente, né, depois de necessariamente disciplinadas, poderão amparar e socorrer esses mesmos irmãos que a jugularam na ignorância por tantos anos, transformando-os em amigos e companheiros de jornada. Não há força que tenha mais poder do que a força do amor. Então, mostrando que aqueles que hoje eles são cúmplices do lado das sombras, podem lhes ser amigos de futuro quando eles também encontrarem a sua porta de luz. E aí, né, ela muito emocionada, ouvindo, né, tudo aquilo que Petitinga estava falando, Petitinga rogou, né, a que Mariana abrisse uma página do Evangelho segundo o Espiritismo para fazer uma leitura preparatória, né, e uma prece. Então, Mariana, a passagem que caiu, né, foi sobre o grande médico das almas, que trata sobre o Cristo Consolador, e Mariana concluiu a leitura muito emocionada. O alto, inspirando-nos e conduzindo-nos, respondia às inquietações de todos nós, com o Cristo Consolador.
Conquanto a expressão alterada na face do senhor Mateus, notávamos-lhes que ele tinha lágrima nos olhos. Marta, visivelmente sensibilizada, tomou a mão direita do genitor, que não fora afetada pela embolia, ajoelhou-se ao lado do corpo semimorto no leito e, osculando-a, pediu-lhe perdão. A voz, debilitada na garganta, entumecida pelo pranto, saía a custo. Pensávamos em Jesus naquele momento supremo de redenção, rogando-lhe forças e socorros para todos nós, especialmente para o pai sofredor, que nunca supusera experimentar tão significativo atestado de amor filial. Então, Amália e Mariana, que já se encontravam cuidando do pai, né, sempre junto ao seu leito, e agora a Marta, né, muito emocionada, buscando a sua renovação, lhe roga perdão. O senhor Mateus, com muito esforço, tornou-se digno do gesto da filha. Ele cingiu nos seus os dedos de Marta, abençoando-a em silêncio e emotividade, com o esquecimento do mal e a esperança do bem. Era aquela uma cena evangélica, evocativa em todo o seu impacto, dos primeiros dias de Boa Nova Nascente. Então, ali estava realmente sendo uma oportunidade de grande transformação naquela família, né? Em que as filhas que passavam por problemas espirituais, de perseguição espiritual, estavam tendo a oportunidade de renovação e de terem um reencontro, né, espiritual, desta vez, transformado pelo perdão, né, junto ao senhor Mateus, que eles já eram, né, espíritos em reencontro de outras reencarnações, já estiveram juntas em outras oportunidades. Então, o senhor Mateus, que estava passando também por essa grande prova, né, já que ele não ouviu, não colocou em prática, né, tudo aquilo que ele tinha recebido também dessas mesmas informações, de toda a evangelização que ele passou, ele não se transformou, então ele acabou tendo essa embolia cerebral e que agora ele estava tendo a oportunidade de receber amor e quem sabe agora sim começar finalmente a sua transformação. Então Mariana perguntou a Petitinga, ante a prova de socorro dos nossos guias espirituais, eu não poderia, sempre que possível, estando ao lado do papai, ler-lhe o evangelho, de modo a nos ir instruindo lentamente nas lições de fé? É claro que procurarei não cansá-lo, mas uma boa leitura, além de edificar, também distrai, não é mesmo? E aí Petitinga disse, sim, de pleno acordo. É evidente que a messe de luz muito favorece a riqueza da arca que a recebe. E aí ele lembra como é importante o evangelho no lar. Como o evangelho no lar ajuda a que esses guias espirituais, eles vão até a nossa casa, né? Com esse compromisso de harmonizar o ambiente, ajudar na harmonização e no equilíbrio, no reequilíbrio daqueles que fazem parte daquele lar, como também muitas vezes auxiliam ao atendimento dos irmãos desencarnados que estão necessitando também de socorro. E ele fala, né? Ainda não conhecemos devidamente na Terra o poder do pensamento. Então, o poder dessa emanação que é pura força eletromagnética, né? E que tem uma grande capacidade de atração ou de repulsão. Então, através do pensamento, nós nos unimos a outras mentes. Nós podemos gerar atrações, repulsões e assim entre mentes encarnadas, inclusive encarnados e desencarnados, esses pensamentos, eles entram em comunhão, fazendo parte de todo esse cosmos, né? De todo esse ambiente cósmico. E por isso que é tão importante, né? Que o nosso pensamento, ele sempre esteja sintonizado com o plano mais alto. Porque assim é que nós criamos as nossas vinculações. E aí, continua, né? Marta já animada, né? Pela explicação, indagou. No meu caso, meu amigo, como o senhor não ignora, há mais de 10 anos me encontro anestesiada, né, pelo ópio das forças brutalizantes do mundo espiritual inferior.
Então, essas forças da natureza, eu assumi um compromisso com elas. Como é que eu faço, né? Sem me desequilibrar. Como é que eu vou fazer agora para não me desequilibrar? E ele diz, todo compromisso que nós assumimos espontaneamente, né, de livre-arbítrio, ele merece uma consideração. No entanto, só um compromisso nos parece verdadeiro, que é irreversível, que é o que temos para nós próprios, para com a nossa evolução. Então, se ela tinha um compromisso com aquelas entidades, né, mas se isso não estava lhe fazendo bem, ela não precisa continuar com o compromisso, né? Esse é intransferível e derrogável. As entidades que se nos vinculam ou com as quais nos emanamos tornam-se comensais das nossas emanações psíquicas, nutrindo-se das nossas forças, como ocorre nas obsessões. Então, é como eu falei, né, anteriormente. Aliás, em todo processo em que há uma vinculação constringente de um desencarnado sobre um encarnado ou vice-versa, nós já falamos bastante sobre isso, deparamos-nos com uma obsessão em curso, ou, quando menos, com uma fascinação a caminho do desastre obsessivo. A expressão desfazer os vínculos deve ser substituída por modificar as vinculações, até porque os vínculos, eles não se desfazem facilmente, né? As vinculações também ocorrem com os espíritos de luz, né? Então, a gente apenas precisa modificar essas vinculações, porque, em verdade, você não deseja abandoná-los, mas libertar-se do erro em que eles se demoram, para jornadear na busca da harmonia que lhe faz falta, e, ao mesmo tempo, também poder ajudá-los a encontrar a luz, né? E, após a reflexão, ele arrematou, as forças da natureza, que ela chamava, são os espíritos, que podem ser definidos, segundo Allan Kardec, como os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Ora, assim sendo, estagiam em diversos graus de evolução, desde os mais primitivos até os mais elevados. Naturalmente que uma organização fisiopsíquica aclimatada às emanações fluídicas mais grosseiras se ressentirá, em se afastando do conúbio habitual de que se nutria. Como eu falei, gente, então, se ela estava habituada, né, com essas emanações de ordem inferior, com essas vinculações de ordem inferior, agora ela vai sofrer, sim, um pouco, né, com essa ausência, né, vai ter uma abstinência. Jesus, porém, é o pão da vida e resolverá o problema. Não há por que recear, ele a nutrirá com superior alimento. Meus irmãos, é como se ela fosse fazer uma reeducação alimentar. Inicialmente, a gente sente falta, né, daqueles alimentos cheios de açúcar, cheios de gordura, né, porque é o que a gente estava habituado. Mas quando a gente começa realmente ter um propósito, ver a nossa melhora na saúde, o nosso melhor bem-estar, né, um aumento do nosso bem-estar, pela ingestão de alimentos saudáveis e realmente nutritivos, a gente vê como vai ser salutar para nós e aí nós nos animamos, né, de novos hábitos, de novas atitudes, e aí não deixa de se sofrer um pouco quando a gente se desvincula daquilo que nos fazia mal, mas é para um bem maior. Então, acreditamos também que tomar a resolução de avançar noutra direção, não há por que olhar para trás. Então, deixe isso para lá. Demorando-se em receios, mantendo a sintonia com intuições deprimentes e superstições vulgares. Ou seja, esqueça o passado. Vamos viver o daqui para frente, em que você decidiu mudar, que não merecem consideração, senão quando se deseja esclarecê-las. Sem dúvida, muitas vezes você experimentará dificuldades, mas confie, porém avance. Então, tendo disciplina, né, pensando no seu propósito para estar fazendo isso, buscando realmente, tendo fé e confiança de dias melhores, se consegue sim. E ela, né, pretendo ainda hoje libertar-me de talismãs, amuletos, objetos, indumentárias,
cerrando em definitivo as portas do meu antigo consultório e abrindo a alma à luz do Senhor. E aí, né, Petitinga ficou muito feliz e todos sorriram, né? E aí, falando, né, paulatinamente, a paz vencia no lar da família Soares. O panorama, conquanto conservasse ainda algumas leves sombras, já começava a se apresentar o viçareiro. O hoje respondia já às aflições do passado e o amanhã se desenhava benéfico, respondendo às inquietações de agora. E falando, né, do ministério do Espiritismo, que é trazer de volta o Jesus Cristo aos corações sofridos da terra, como ele pode vir, né, consolar a todos aqueles que estão aflitos através de tantos ensinamentos, tantas informações, tantos esclarecimentos sobre o Evangelho, o que é que Jesus quis dizer, né, com aquelas passagens, aquelas parábolas, e é por isso que é chamado Cristo Consolador. Então, meus irmãos, eu espero que tenha ficado bem compreendido o nosso capítulo de hoje, e me coloco, como sempre, à disposição para dúvidas, comentários, sugestões. Deixe o seu like se você gostou deste vídeo, e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá e tchau, tchau!